O pessoal perguntando sobre questão de fundos imobiliários. O Hélio perguntando assim, FIIs em queda, vale a pena aproveitar os preços baixos para aumentar a posição? E aí é interessante que o Marcelo pergunta o seguinte, nesse cenário de médio e longo prazo, com tendência de aumento de juros, não é interessante sair dos fundos imobiliários e ir para bancos e seguradoras? Aí essa pergunta meio conflitante, queria saber o que a Paula pensa a esse respeito. É a hora de ir para fundos imobiliários ou sair de fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, eles passaram por um momento bastante turbulento com aquela primeira versão da reforma do imposto de renda, né? Vai tributar os proventos dos fundos imobiliários. A maioria dos investidores de FIIs está lá principalmente por conta desses rendimentos mensais, né? E aí depois veio a versão nova sobre não tributar. Isso é muito interessante para os fundos imobiliários, principalmente porque as ações boas pagadoras de dividendos talvez percam um pouco o apelo, né? Ainda existe um grupo muito grande de brasileiros que investe em ações pensando em dividendos. Essa não é a única forma de investir em ações, como a gente mesmo falou, né? A gente sabe que pensar em crescimento da empresa é uma tese e pensar em recebimento de dividendos é outro. Só que essas pessoas que investem pensando em dividendos, talvez comecem a migrar um pouco mais ainda para os fundos imobiliários, dado que, né, o valor líquido que vai cair na conta muitas vezes pode vir a ser mais interessante em FIIs. Dito isso, eu acho que já é um momento de escolher melhor os fundos imobiliários para investir. A gente ainda vê bastante oportunidade em logística, apesar de ter crescido bastante, né? Os preços, os valores das cotas aí valorizaram bastante ao longo da pandemia, mas a gente vê oportunidades ainda existem fundos de logística que estão descontados. Fundos de shoppings, por outro lado, ainda está um pouquinho nebuloso como é que vai ser essa retomada da economia. Talvez dê para esperar um pouquinho mais, porque a gente depende muito de que os lojistas voltem, né? Voltem a conseguir pagar aluguel. Tem que ver quanto as pessoas vão voltar a frequentar os shoppings. Então, é um momento de escolher com mais qualidade mesmo, não tem mais oportunidade em todos os fundos imobiliários. Existem aqueles que estão descontados, inclusive em relação ao seu valor patrimonial, inclusive em relação ao seu valor de reposição, que é aquela medida teórica de quanto custaria construir novamente o mesmo imóvel no mesmo lugar, né? Que não existe, é claro, mas um fundo imobiliário que está abaixo desse valor, em geral, é uma ótima oportunidade. Então tem que olhar mais na lupa, né? Não diria que comprar IFIX agora, com certeza você vai ter ganhos excelentes no médio prazo, mas não fugiria dos fundos imobiliários. E aí, sobre juros, mesmo a Selic no patamar neutro, né, ali de 6%, 6 e pouquinho por cento, a gente ainda vê um patamar vantajoso em fundos imobiliários. O dividend yield continua sendo igual ou superior à Selic e ao Tesouro IPCA mais de 10 anos, que é o que a gente mais usa como benchmark aí para precificar os fundos imobiliários. Então, sim, mesmo com os juros subindo, os fundos imobiliários não devem sair ao todo da sua carteira.